Primeiramente, deixa eu perguntar para vocês o que é que vocês acharam do horário novo. A gente sempre fazia as lives às 21 horas do horário de Brasília. E a gente iniciou o ano tentando colocar um pouquinho mais cedo, tentando colocar às 20h30. Queria saber a opinião de vocês. Se vocês preferem 20h30, se preferem 21 horas, tá certo? Porque a live é para vocês. Então, eu queria ter esse retorno. Vika achou melhor. Fabrício gostou do horário. Pois é, eu acho que dá tempo de chegar do trabalho, de tomar um banho, de jantar, né? Não dorme tão tarde. Bom ter o retorno de vocês, tá? Se vocês gostarem, a gente mantém. Aí toda terça a gente tem essa live, próxima semana teremos de novo, tá certo? E como eu falei para vocês, saliva em pacientes hospitalizados, a realidade é que todas as pessoas podem ter alterações salivares por vários motivos, mas a pessoa que está internada no hospital, em geral, ela vai ter predisposições específicas que demandam cuidados específicos, e é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, tá bem? Se saliva falta ou se saliva sobra, eu tenho repercussões que vão desde desconforto, de ardência, de xerostomia, que é a sensação de boca seca, no caso de falta de saliva, também infecções oportunistas, aumento do biofilme lingual ou saburra, dificuldade de se alimentar, de usar próteses removíveis. Então, aqui pensando em falta de saliva e pensando em excesso, em acúmulo de saliva, desde dermatite em mento, em pescoço, maior risco de broncoaspiração com aquela saliva que está acumulando ali na boca, maior risco de formação de crostas. Então, tanto uma alteração quanto outra, ou as duas juntas, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho das situações que o paciente tem excesso e falta simultaneamente, dependendo do local da boca, o que é particularmente também muito comum na pessoa hospitalizada. Isso traz repercussões de forma direta que interferem na saúde bucal, na saúde sistêmica, na qualidade de vida, e isso vai ter um impacto super relevante, tá bem? Então vamos lá para os motivos de alterações salivares. Deixa eu ver primeiro se tem comentário de vocês. O pessoal curtiu o horário, tô vendo aqui. Certo? Então, retomando o que eu falei agora há pouco, alterações salivares toda e qualquer pessoa pode ter, porém, a pessoa hospitalizada, ela tem riscos específicos, os quais eu vou citar aqui na live, e sempre que saliva falta ou que sobra, eu tenho repercussões importantes na saúde geral, na saúde bucal, na qualidade de vida. Primeira coisa é que o paciente hospitalizado frequentemente faz uso de medicamentos xerostômicos ou xerogênicos. Então, consideração número 1, se alguém puder colocar no comentário, eu agradeço. A pessoa hospitalizada, com frequência, faz uso de medicamentos xerostômicos ou xerogênicos. Ele tem a sensação de boca seca, que é a xerostomia, mas a redução do fluxo salivar é real. Eu tenho uma redução quantitativa, e, em geral, eu tenho alteração na qualidade. Então, a saliva, ela reduz a quantidade e ela tende a ficar mais viscosa, mais pegajosa, né? Formando um fio maior, certo? E a realidade é que isso vai interferir em tudo que está relacionado à baixa salivação. Além dos medicamentos que reduzem o fluxo salivar e que deixam a saliva mais condensada, mais viscosa, em geral, a pessoa hospitalizada tende a beber menos líquido. Tá com soro, tá com a hidratação via soro e com isso ele bebe menos líquido. Ou muitas vezes está fazendo uma diálise, uma hemodiálise, né, em geral. E isso pode ter uma interferência direta. Então, segunda consideração importante para a gente fazer sobre a saliva na pessoa hospitalizada é que ela pode estar tomando menos líquido ou pode estar recebendo um tratamento como a diálise
que interfere na capacidade de a pessoa consumir líquidos. Não sei se todo mundo que está aqui sabe que quem está fazendo hemodiálise não pode, mesmo que tenha dieta via oral, não pode tomar a quantidade de líquido que deseja, porque isso acaba por sobrecarregar os rins, por aumentar a pressão, por atrapalhar o tratamento. E a realidade é que saliva depende de forma direta de matéria-prima. Matéria-prima, vamos pensar em líquido. Em água, em leite, em suco, em chá, em pastosos de forma geral, tudo isso vai ser matéria-prima. Falo sempre para meus pacientes, imagina que você é uma costureira e você tem uma fábrica ou você tem uma oficina de costura e você quer fazer uma calça jeans. Aí você tem agulha, tem linha, tem máquina e não tem jeans. Vai sair o quê? Nada. Então eu preciso de matéria-prima. E matéria-prima para produzir saliva é a hidratação. Certo? Então isso a gente tem que estar de olho, a gente tem que, muitas vezes, quando está examinando um paciente, indo aqui para a parte prática, que a gente observa que a saliva do paciente está muito condensada e que esse paciente está com outros sinais de desidratação, quer seja a pele mais enrugada, demorando mais a voltar, a gente belisca, por exemplo, aqui na mão e ela demora a desfazer aquele pregueamento. A gente questionar para a equipe quanto que está sendo oferecido. Se o paciente está com uma sonda de dieta, quanto de líquido de oferta hídrica que ele está recebendo via sonda, qual a vazão, a fluência daquele soro, quanto de soro ele está recebendo por dia. E a gente estabelecer uma cota conforme o tamanho, conforme o peso do paciente. Muitas vezes o paciente está desidratado. Certo? Então, outra questão importantíssima. O paciente não deve se confiar na sede. Ah, Cecília, vai trocar mais fralda? Vai trocar mais fralda. Certo? Mas isso diminui, inclusive, o risco de infecção urinária. Então, mais um motivo de o paciente hidratar-se bem. Terceira questão importante quando a gente está falando de saliva em pacientes hospitalizados é que a pessoa hospitalizada, em geral, ela tem menos estímulo na salivação fisiológica. Gente, glândula salivar, vamos pensar nos 3 pares de glândulas maiores? Parótidas, submandibulares, aqui nessa altura, ó, tem o ângulo da mandíbula, certo? E aí, a gente desliza o dedo um pouquinho para frente, quando sente uma depressão, aqui na frente do ângulo da mandíbula, aqui por dentro ficam as submandibulares. E aqui, sublinguais. Essas glândulas, elas são muito pequenas. Realmente pequenas. Elas não têm volume o bastante. Então, para o volume de líquido que uma pessoa produz por dia, 700 ml até 1 litro, nessa média, eu não teria tamanho de glândula para isso. A glândula salivar, ela é fábrica, ela não é estoque. Ela não é depósito, ela não é armazém. Ela fabrica a saliva e elimina em boca. Quando eu tenho saliva retida, eu tenho um fenômeno de retenção salivar, né? Que se é superficial é tipo uma mucocele, tipo uma rânula. Se é mais profundo em glândula, eu tenho uma parotidite, uma cialodenite, uma alteração da glândula salivar. Não é para estar retida. Inclusive, saliva retida aumenta o risco de infecção. A saliva, ela é produzida e ela é eliminada em ambiente bucal, certo? Então, essa produção salivar depende de forma direta de estímulo. Como assim? Se eu tenho muito estímulo, meu paciente vai drenar mais saliva. Se meu paciente tem pouco estímulo, ele vai drenar menos saliva. E por que que o paciente hospitalizado, em geral, tem menos estímulo para salivação? Talvez esse terceiro ponto, seja o ponto mais importante, certo? Primeira coisa é que o estímulo visual do paciente com frequência está prejudicado. Chega uma comida que o aspecto não é muito agradável. Muitas vezes ele está num ambiente com a iluminação pequena, o quarto está escuro ou está à meia luz. Ou até ele tem uma luz artificial, mas ele não tem a luz do sol. E a gente tem uma interferência da luz. Tanto é que quando a gente dorme, à noite em geral, que está mais escuro, que os olhos fecham, independente de ser à noite, mas se eu durmo de dia, minhas pálpebras fecham e com isso não bate luz na minha retina.
isso é suficiente para reduzir o fluxo salivar. Então, um dos motivos de a gente salivar menos durante o sono é a falta do estímulo luminoso. Né? Então, eu digo que meu paciente hospitalizado ele tem menos estímulo visual, porque quando ele está com dieta oral, a comida nem sempre tem um aspecto muito agradável. O quarto escuro, isso pensando no paciente vigil. Se meu paciente está inconsciente, se está com a consciência deprimida, total ou parcialmente, isso já é meio motivo também. Ele dificilmente vai estar de olho aberto. Se ele está de olho aberto, ele não está fitando, ele não está observando, e isso interfere nessa ação da luz sobre a retina, que por sua vez interfere na salivação. Certo? Então isso daí, a parte visual é importante. A parte mastigatória é super relevante, que tem a ver ainda com esse terceiro tópico que eu disse a vocês, que o paciente hospitalizado tende a ter menos estímulo salivar. Vejam, se o paciente está com dieta pastosa, ele vai mastigar menos do que se ele está com a dieta livre. Né? O paciente pastoso está comendo purê, pirão, mingau, coisas, vitamina e aí por diante. Sopa liquidificada é diferente de alguém que está comendo cenoura crua ralada, que está comendo salada, que está comendo granola. E isso interfere de forma direta na produção salivar. Se ele está com dieta ausente via oral, ele está com a sonda nasogástrica, nasoentérica, com a gastrostomia, com a jejumostomia, aí é que ele não mastiga, que ele não degusta. Então ele perde essa questão da mastigação, se a dieta não é via oral. Se ele usa prótese removível, é muito frequente, especialmente em ambiente de UTI, a remoção das próteses. Remove, entrega para a família e muitas vezes ele só vai colocar essa prótese de volta quando ele está no apartamento ou quando ele tem alta. Por vários motivos, quer seja para evitar processo por perda, por quebra de prótese, quer seja o principal, que é diminuir risco de colonização daquela prótese e de aspiração, mas ele vai estar com a mastigação deficiente. Confere? Mesmo que ele esteja com dieta livre, é diferente você mastigar com a oclusão funcional, pelo menos 10 dentes em cada uma das arcadas em oclusão, é diferente do que ele está com a mastigação cheia de falhas. Né? Então, em relação à mastigação, dieta pastosa, dieta ausente, remoção de prótese e o prejuízo na musculatura perilabial e musculatura lingual. Em algumas circunstâncias específicas, isso não é todo paciente, mas um paciente que sofreu um AVC ou que está com qualquer alteração neurológica associada a movimentos, ele vai ter um prejuízo nessa musculatura e isso vai interferir de forma direta na sua mastigação, tá bem? Deixa eu ver se tem perguntas, se tem comentários. Gente, vou pedir para quem quiser fazer pergunta, de repente fazer até na caixinha de pergunta, que às vezes a gente se perde. A gente vai aqui conversando, perde o comentário de vocês. Agradecer a Camila, que anotou a dica 1. Primeiro motivo, primeira consideração dessa live, que a pessoa hospitalizada frequentemente faz uso de medicamentos xerostômicos ou xerogênicos. Perfeito. Segunda coisa que eu comentei aqui com vocês, deixa eu voltar aqui, é que muitas vezes o paciente está desidratado por um consumo hídrico inadequado, por uma oferta de hidratação venosa, muitas vezes também inadequada, certo? Isso é importante. Terceira coisa que eu ainda estou comentando, talvez o principal motivo, é que a pessoa hospitalizada frequentemente tem menos estímulo de glândula salivar. Lembrando que glândula salivar, ela é fábrica, ela não é estoque. O fluxo é para ser contínuo e isso depende de forma direta de estímulo. Sejam eles estímulos visuais, que frequentemente estão prejudicados por um quarto escuro, por uma dieta sem atratividade, por uma consciência deprimida. Sejam eles estímulos mastigatórios, que podem estar prejudicados por uma ausência de dieta, ou por uma dieta pastosa, por remoção de prótese e por prejuízo da musculatura lingual e perilabial. Outro motivo associado a estímulo mastigatório diminuído ou deficiente é quando a degustação e a olfação do paciente estão prejudicadas. Então, o paciente tem alguma alteração gustativa
ou alguma alteração olfativa, isso vai influenciar de forma direta a produção salivar. Uma dieta sem graça, sem sabor. Não sei o hospital que vocês trabalham ou que vocês frequentaram enquanto pacientes, mas em geral, gente, comida de hospital é triste, é sofrível. E essa questão do olfato e do paladar por uma comida sem graça, de forma direta, vai interferir na salivação. As alterações de olfato em si, né? O paciente muitas vezes está com o nariz obstruído, ele está com uma sonda, por exemplo, nasogástrica ou nasoentérica, obstruindo uma narina. E muitas vezes esse paciente está com a dieta mista. Ele está com a sonda para receber nutrientes e medicamentos e hidratação por essa sonda, mas muitas vezes ele recebe alguma parcela da dieta via oral. E essa sonda atrapalha a olfação e isso de forma direta atrapalha a gustação, certo? Em relação a essa questão também, as alterações de paladar, hipogeusia, que é redução na capacidade de percepção do gosto, e a digeusia, que é uma distorção do gosto. Como assim? É você ter um gosto persistente, mesmo na ausência de estímulos. É você sentir boca amarga, em geral amarga, gosto metálico, muito comum em pacientes em quimioterapia, gosto azedo, gosto de vômito e aí por diante, gosto de coisa estragada, e tudo isso vai interferir na produção salivar. O que é que está associado a essas alterações da gustação? A hipossalivação, quando eu tenho uma redução de fluxo salivar, que aí eu falo de vários motivos, não é verdade? Desde medicamentos que reduzem a salivação, de consciência deprimida, de alterações que interferem nos estímulos da salivação, em desidratação. Então, eu tenho vários motivos para ter um fluxo salivar reduzido. E isso daqui vai interferir no paladar. Praticamente, todo paciente com salivação reduzida, ele tem alteração de paladar. Esse paciente também, ele pode ter acúmulo de biofilme lingual, de saburra, como é comum. Ele tem um acúmulo muito maior do que ele tinha quando estava na comunidade, quando estava na coletividade. E ele com mais biofilme lingual, as papilas gustativas da língua ficam cobertas total ou parcialmente por esse biofilme, e a capacidade de uma substância com sabor estimular as papilas gustativas fica prejudicada. Quem tem muito biofilme lingual ou muito acúmulo de saburra na língua tende a sentir menos gosto ou a sentir gosto persistente, tá? E isso interfere de forma direta na salivação. Paciente com níveis de zinco alterados também. Então, o zinco, ele é um mineral que ele é fundamental para várias funções orgânicas, dentre eles a maturação das papilas gustativas. Então, na saliva eu tenho uma substância chamada gustina, que atua sobre as papilas gustativas, auxiliando com que elas amadureçam. E se a pessoa tem zinco deficiente, as papilas gustativas elas vão ter uma maturação, um amadurecimento deficiente, e com isso tendem a ter redução na produção de saliva. Que mais? Medicamentos. Quantos medicamentos que alteram o gosto da gente? Já aconteceu com vocês? De tomar um antibiótico, de tomar uma amoxicilina, de tomar uma sulfa, de tomar algum outro medicamento, topiramato é campeão, né? E vários outros que alteram o paladar da pessoa, que a pessoa fica sentindo gosto alterado. Isso também vai interferir na salivação. Doenças que alteram a salivação, e aqui muita gente pensa logo em síndrome de Sjögren ou em outras doenças autoimunes, mas vamos pensar de forma ampla. Agora, então, com a Covid, uma das características é redução parcial ou total do paladar. Então, eu tenho doenças que alteram o paladar, doenças do sistema nervoso, em forma geral, podem alterar o paladar, tratamentos contra algumas doenças, né? Quimioterapia muito comumente altera o paladar, e aí por diante. E outro motivo para uma alteração da percepção do sabor, que é a despapilação da língua. É muito comum a pessoa hospitalizada ter a língua despapilada, ou com a redução na papilação, na densidade das papilas gustativas. E por que isso acontece, Cecília, a despapilação? Desde a falta de uma lubrificação salivar boa,
O paciente está com a língua ressecada e quando a língua fica muito seca, ela tende a ficar lisa, brilhosa, sem papila. Até uma coisa muito comum, por exemplo, que é a anemia. Um dos primeiros sinais da anemia se percebem na língua é a língua despapilada. E com menos papila, a pessoa sente menos gosto e sentindo menos gosto, o que é que vai acontecer? Vai alterar a salivação. Certo? Então, dica 1, Camila anotou. Dica 2, não sei se alguém anotou. Se puder anotar, hidratação deficiente. Né? E essa hidratação deficiente interfere na saliva porque tem a ver com matéria-prima. E motivo número 3, estímulo deficiente da salivação. Quer seja pela visão, quer seja por a mastigação prejudicada, quer seja pelo olfato e pelo paladar prejudicados. Gente, vou tomar um golinho d'água. Falo tanto de saliva, da importância de beber água. Fundamental. Deixa eu ver os comentários de vocês. Luísa fala que a metformina de 850, que os diabéticos reduzem o fluxo salivar. Sim, metformina está associada à redução de salivação, embora o diabetes também esteja associado, né? Então, o próprio diabetes reduz, mas a metformina reduz sim. Jaqueline perguntou do zinco, então vamos lá. Isso não serve só para o paciente hospitalizado, serve para todos os nossos pacientes. Paciente que chega com hipossalivação, tá? Ou com língua despapilada, com alguma alteração em superfície de língua, uma das coisas que eu peço de exames complementares é a dosagem sérica de zinco, os níveis séricos de zinco. E aí esse zinco ele varia de 70 a 120, não precisa decorar, tá, gente? É que eu peço muito esse exame, então o valor fica na cabeça. E muitas vezes o paciente tá com 50, com 55, com 68, com 70 cravado de zinco. Se é de 70 a 120, vamos tentar deixar o zinco do nosso paciente acima de 90, entre 90 e 100, acho que é um valor legal. E esse zinco é um mineral que é adquirido, obtido por meio da dieta. Muitas coisas da nossa dieta tem zinco, e esse zinco tem várias funções no organismo, inclusive ele interfere de forma direta na imunidade. Mas esse zinco, ele forma uma metaloproteína chamada gustina, de gustação, que é eliminada na saliva e que atua sobre as papilas gustativas, não só da língua, tá, gente? Temos papilas gustativas no palato, em várias regiões da boca. E essa gustina faz com que as papilas gustativas amadureçam. Então, quem tem zinco deficiente vai ter gustina deficiente e, por sua vez, vai ter papilas gustativas deficientes. E com isso, esse zinco deficiente que gera essa reação em cadeia vai dificultar a pessoa, a falta desse zinco, de perceber o sabor, de ter um bom paladar, uma boa gustação. E com isso, a tendência é que ela tenha alteração salivar. Se eu não sinto bem o gosto, gente, pensa aqui comigo, você vai consumir um bolo de chocolate ou uma caipirosca bem azedinha. Ou para quem não gosta de bebida alcoólica, um suco de limão bem forte, bem azedo. Sentiram comigo? Chega a dar aquela coisa esquisita aqui, assim, às vezes dá até uma dor aqui, na região entre uma masseter e a parótida, né? A parótida esvazia e a pessoa sente um desconforto, porque esvaziou rápido. Então você sente bem o sabor, você saliva mais. Se você sente mal o sabor, você saliva menos. Deixa eu ver o que mais aqui. Obrigada quem está anotando aqui os tópicos para ajudar a gente. Everton, paciente entubado gera muita secreção que se acumula na boca, precisando de aspiração constante. Eu vou chegar lá, Everton, vou falar do paciente entubado, da cialoestase, da cialorreia, vou falar bem direitinho. De onde vem essa secreção se o paciente está em hipossalivação? Vou te responder agora, tá certo? Uma pessoa normal, saudável, produz, como eu já falei para vocês, uma média de 700 ml a 1000 ml de saliva por dia. Dentro de uma boca, vou pegar aqui para fazer esse exercício com vocês, façam um teste depois. Peguem um copo d'água, encham a boca o máximo que vocês forem capazes e meçam numa jarrinha, num copinho que tenha medidor. Gente, não vai caber mais do que 50 ml, por maior que seja a boca. E uma pessoa saudável, vamos considerar um fluxo mais baixo, 700 ml dia,
Quer dizer que essa boca vai encher pelo menos 35 vezes, 20 a 35 vezes. Se a pessoa está com a deglutição deficiente, porque está com a musculatura de esôfago, ou com a musculatura de língua, ou com falta de selamento labial, então está deglutindo menos, ou porque está com a consciência deprimida, a pessoa está dorminhoca, ou está desorientada, está com uma demência, com alguma coisa do tipo, ele vai deglutir menos. Então eu tenho vários motivos para deglutir menos. Desde um problema estrutural, muscular, desde esofágico até em lábio, como até uma questão cognitiva. Isso é muito comum no paciente com demência, de a gente dizer assim, seu João, engula saliva. Como a gente fala muito carinhosamente aqui no Nordeste, deu goto, aí a pessoa deglute a saliva. Então ela começa a esquecer de fazer aquela coisa automática, certo? Então se deglute menos, por qualquer motivo, vai acumular saliva na boca. Muitas vezes, se eu fosse capaz de aspirar toda essa saliva ao longo do dia, talvez essa produção salivar desse abaixo dos 700 ml que eu falei. Talvez a produção salivar do paciente desse 150 ml. Só que extravasa a capacidade dele de armazenar. Certo, Everton? E essa saliva em geral é uma saliva grossa, uma saliva viscosa. Porque o paciente está de boca aberta e essa saliva acaba evaporando, né? Tá com a boca aberta, o líquido da saliva vai evaporar e os solutos da saliva ficam. Então a saliva tende a ser mais viscosa por causa disso. Essa saliva tende a misturar com muco respiratório. Outra coisa, a própria presença do tubo estimula o sistema nervoso, interfere até na questão do nervo vago, interfere em toda a sensibilidade da pessoa. A pessoa sente mais náusea, se sente sufocada. E isso pode provocar um aumento de salivação. Qualquer corpo estranho. Uma prótese removível na boca, um aparelho ortodôntico, uma afta, a pessoa faz o quê? Aumenta a produção salivar. A presença do tubo, o paciente vai ter uma produção salivar aumentada. Então, muitas vezes, ele não vai engolir por causa do tubo, ele não consegue deglutir. Em geral, ele está sedado. Em geral, ele tem secreção respiratória aí. Em geral, ele tem hiperprodução salivar. Então, eu tenho várias questões aí em jogo. Certo? Não sei se eu respondi as perguntas de vocês. Tá certo? Mas realmente, assim, o paciente intubado, ele tem vários motivos para acúmulo salivar e a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes sobre isso. Dona Elizabeth, um beijo especial para a senhora, mãe do meu paciente muito querido, que eu vi hoje à tarde em domicílio. Vamos lá. Então, falei para vocês da falta de estímulo salivar. E aqui eu estou pensando nas alterações salivares associadas ao quê? À hipoprodução. Até aqui, quando eu falo de desidratação, quando eu falo de medicamentos xerogênicos, quando eu falo de falta de estímulo, eu estou pensando em hipoprodução. Quarto motivo seria a evaporação da saliva. Né? Se alguém aqui puder anotar, a evaporação da saliva, que frequentemente acontece no paciente hospitalizado, em quem? No paciente que está entubado, que a saliva evapora, como eu citei, no paciente que faz respiração bucal, no paciente que ronca, que tem apneia do sono, no paciente que não está entubado, mas que tem suporte de oxigênio, e aí se ele está, por exemplo, com a máscara de Venturi, gente, aquilo seca demais, e a saliva, embora seja produzida pela glândula, ela evapora. E isso vai interferir. A quantidade produzida pela glândula é normal, mas a quantidade apta a lubrificar a boca fica prejudicada nesse paciente onde evapora. Obrigada, Jaque. Evaporação da saliva, quarto fator importante a gente considerar. Muito obrigada. E aí a gente entra nessas questões, né, que eu falei agora há pouco para vocês, do paciente intubado, no paciente com consciência deprimida, com suporte de oxigênio, quer seja essa ventilação invasiva ou não, lembrando aqui da máscara de Venturi, ele em geral vai ter falta de selamento labial. Vamos pensar naquele paciente que está com alta dosagem de drogas sedativas? Ele fica, ó, deitado, cabeceira 45 graus e a boca sem selamento. Tá certo?
Isso daí vai ter várias repercussões, essa falta de selamento. Desde ressecamento dos tecidos bucais, com maior descamação, com maior risco de fissuras, de ulcerações, com queixa de boca seca, que é a xerostomia, ardência, infecções oportunistas, formação de crostas, né? Então, voltando para aquele paciente cabeceira de 45 graus, que faz parte do bando de prevenção da pneumonia aspirativa, especialmente associada à ventilação mecânica. Em geral, a cabeceira está a 45 graus. O que é que acontece? Palato mole fica encharcado de saliva, assoalho fica encharcado de saliva, palato duro fica extremamente ressecado e dentes e vestíbulo ressecados. Essas partes ressecadas acabam com a saliva de lubrificação evaporando. Esse paciente não está com a deglutição normal, com a musculatura, com a mímica normal, já que ele está com consciência deprimida, e ele tende a formar mais crosta. Essa saliva vai secando, vai formando crostas. Quem é da odontologia hospitalar certamente viu crostas. Parecem umas casquinhas de ferida, meio elásticas. Parece também um pouquinho pele de queimadura de sol despelando, né? E é uma coisa meio borrachoide. A cor varia, em geral vai para o marrom, mas tem crosta esbranquiçada, e a gente tira com gás, a gente tira com explorador, a gente tira umedecendo, mas essa crosta a gente remove e ela forma de novo. Por quê? Porque a lubrificação salivar não está adequada. Em geral, o paciente com crosta, eu preciso hidratar. Hidratar com alguma coisa em forma de gel, mesmo que eu precise aspirar também, mas eu vou aspirar os locais onde está acumulando saliva e hidratar os locais onde está ressecado, certo? Outra coisa que eu já citei para vocês é que o paciente com consciência deprimida ou com a ventilação invasiva, ele quase sempre vai perder a consciência, a capacidade de deglutir de forma autônoma, de forma espontânea. E aí começa a estagnar a saliva da boca. Tem a ver com a pergunta que o Everton fez. A quantidade de saliva começa a saliva começa a acumular, chega uma hora que, se ela ultrapassar a capacidade daquela boca de conter aquela saliva, vai extravasar. Então, a saliva que está retida na boca, ela chama de cialoestase, ou estagnação salivar. E a saliva que extravasa, esse fenômeno, é a cialorreia, ou babação, ou drooling. Isso pode acontecer com produção excessiva, ou com produção normal, ou até abaixo da média. Né? Lembrando que passou a capacidade de acumular saliva, já vai extravasar. Esse acúmulo de saliva na boca, ele tem várias repercussões importantes. Desde mau hálito, porque a saliva ela é rica em proteínas e ela começa a putrefar, a servir de fonte de alimento para as bactérias bucais. Então essa saliva começa a ficar com mau odor e isso interfere na halitose bucal. Isso interfere também na disbiose bucal, no desequilíbrio, da microbiota bucal. Essa saliva ela começa a servir de meio de cultura, de meio de colonização. As bactérias proteolíticas que se alimentam de proteínas, e a saliva eu tenho mucina, que é uma proteína, elas começam a se nutrir dessa saliva, a formar biofilme nas partes de tecidos moles, de tecidos duros que estão lubrificados por essa saliva. E aí eu tenho mais biofilme dentário, mais cálculo periodontal, mais biofilme lingual, que seria essa burra, mais cásios amidalianos nas amígdalas, e isso interfere no equilíbrio da minha microbiota bucal. Esse paciente que está com a estagnação de saliva, ele tem um risco maior de broncoaspiração. E se ele aspira várias vezes ao dia, e quanto mais contaminada tiver essa saliva, maior risco de pneumonia. Pneumonia aspirativa. Eu tenho 3 fatores aqui relacionados à pneumonia. Quantidade de aspiração. Não só o volume, mas quantos eventos de aspiração que o paciente tem por dia. Quanto mais ele aspira, maior risco de pneumonia. Segunda coisa, grau de contaminação dessa saliva. Quanto mais contaminada a saliva, maior risco de pneumonia. Terceiro motivo da pneumonia, imunidade do paciente. Quanto mais prejudicada a imunidade e as defesas do paciente, maior risco de pneumonia. Na imunidade é difícil a gente agir. Quando é que eu vou agir? Quando eu deixo de sobrecarregar o sistema imune do paciente. Quando eu livro ele de uma doença periodontal, de uma infecção
endodôntica, e isso daí vai deixar o corpo dele, todas as defesas dele prontas para combater outros tipos de infecção. Quando eu auxilio no controle do diabetes, eu estou ajudando nas defesas. Mas onde é que a gente atua de forma direta, o cirurgião dentista? Diminuindo o volume de saliva na boca com medidas secativas, e ele vai aspirar um volume menor e tornando essa saliva mais limpa, menos contaminada. Então, se ele aspira um volume menor, porque eu estou lá intervindo. E se essa saliva está menos contaminada, menor o risco de pneumonia. Certo? Um beijo para minha dupla, doutora Daiane Rocha, minha dupla do curso de saliva e disfunções salivares. E aí eu vou falar mais com vocês sobre isso no final, mas a gente tá com uma nova turma presencial a ser lançada essa semana. Vamos ter curso de 7 a 9 de abril aqui em Natal, presencial. Quem tiver interesse, conversa com a gente, tá? Vai ser top. Já temos alunos aí inscritos, a inscrição nem saiu, mas os nossos VIPs já se inscreveram, né? Já saíram na frente. Vamos lá, então. Falei de broncoaspiração. E outra questão dessa cialoestase, desse acúmulo de saliva, especialmente em pacientes com consciência deprimida, é a famosa sororoca. Quem é que já ouviu esse termo? Quem sabe o que é sororoca, comenta aqui comigo. Ganha um beijo da prof. Vou tomar uma água aqui enquanto vocês me respondem. Deixa eu ver se tem pergunta de vocês. Enquanto vocês respondem para mim o que é sororoca. Flavinha, como tornar a saliva menos contaminada? Tornando essa saliva mais fluida, vai ter menos mucina, vai ter menos substrato para essas bactérias proliferarem. Aspirando essa saliva mais vezes. Limpando a boca, se a boca do paciente está mais limpa, a saliva também vai estar mais limpa, perfeito? Silvia Bonfim, qual curso? Curso de saliva e disfunções salivares saindo, certo? Presencial, 7 a 9 de abril, Natal RN, vagas limitadas, tá? Temos ainda 14 vagas, que são 18, mas já temos 4 inscritos, o curso nem foi lançado e temos inscritos. E também saindo curso de odontologia hospitalar para final de fevereiro, começo de março aqui em Natal. Tá? Esse é misto, presencial e online. Deixa eu ver o que mais. Ninguém comentou o que é sororoca, não acredito não. Gente, a Jaqueline é top. Sororoca, o ronco da morte. Quem é que já ouviu isso? O barulhinho da morte. Paciente, não quer dizer que todo mundo que tem sororoca tá morrendo não, tá, gente? Mas é muito comum pessoas com doenças terminais em estado ativo de morte, como a gente chama, que começam a ter desconforto respiratório, que começam a ficar muito hipersecretivas e ficar com a cialostase, com a estagnação salivar. E aí, no todo o sofrimento daquela fase ativa de morte, muitas vezes elas começam a fazer, ó, como se estivesse escarrando um barulho e começa a fazer bolinha com a saliva, e muitas vezes a sair saliva da boca. Isso é a sororoca. Não necessariamente o paciente está morrendo, tá? Ninguém queira dar uma dividente de você examinar um paciente numa UTI ou até em domicílio e o paciente estar sororocando e você já chamar a família, já fazer a extrema-unção. Não é por aí não. Tem paciente que tem sororoca e está há 5 anos tendo sororoca. Mas, gente, é desesperador. A sororoca, ela traz sofrimento ao paciente, mas também, não menos importante, mas muito importante, ela traz sofrimento para quem cuida. Diga aí, você está num quarto como cuidador de alguém, como técnico de enfermagem, ou mesmo que você esteja no hospital, mas você prestando serviço ali, e quando você chega para aferir uma pressão, para observar, para avaliar uma glicemia, o paciente está sororocando. Dá uma coisa ruim. Especialmente com essa questão do barulhinho da morte. Né? Então, a gente cuidar dessa saliva, dessa saliva que está acumulando, vai reduzir a sororoca e vai ser bom para todo mundo. Deixa eu ver o que mais. Jaqueline fala dos pacientes moribundos. Pacientes moribundos fazem sororoca? Fazem. Luísa Saldanha pergunta se eles engasgam. Aspiram e na tentativa de colocar aquela secreção para fora, que muitas vezes é uma secreção grossa, eles começam a fazer isso daí. Gente, é muito desagradável para quem tá junto.
tá? Quando vocês virem umas sororocas, vocês vão lembrar de mim, certo? Então, assim, mais um motivo para a gente cuidar da saliva de quem está hospitalizado. O que mais? Dependendo da quantidade de saliva que está acumulada e da postura do paciente, então quanto mais sentado, ou se ele está meio de lado, a cabeça de lado, a tendência é escapar pela comissura, ele começa a ter babação, né? Babação, cialorreia ou drooling, tá? Cialorreia não é excesso de produção salivar, cialorreia é o escape, é a babação. Ele começa a ter dermatite em mento, dermatite no pescoço, essa região do pescoço fica irritada, muitas vezes tem infecção secundária. É o paciente que começa a ter queilite angular, que começa a ter mau cheiro em roupa, maior necessidade de troca de lençol, de troca de pijama. Isso sobrecarrega quem cuida dele, quer seja um cuidador ou um técnico de enfermagem. E isso também tem uma repercussão direta sobre a qual a gente pode intervir. Como é que eu vou agir nessas situações? Vamos lá comigo. Primeira coisa, se você está no hospital, frequentemente você tem reunião ou round de equipe e junto com a equipe a gente pode observar, opinar, discutir sobre algumas coisas. A cabeceira numa posição adequada, obviamente que nem todo paciente vai exigir uma cabeceira de 45 graus. Muitas vezes ele está com alguma úlcera por pressão, com alguma alteração em coluna, que ele precisa de uma posição diferente. Mas sempre que ele puder estar mais sentadinho, intercalando, mas evitando a posição supina, eu diminuo a aspiração de saliva. Eu ter uma fisioterapia e uma fonoaudiologia ativas e atuantes também fazem muita diferença. Quer seja para treinar, para exercitar essa musculatura, para ajudar nos treinos de deglutição, quer seja na questão da fisioterapia respiratória. Se o paciente tem menos secreção respiratória, menos muco, eu vou formar menos secreção grossa na boca, já que esse muco, especialmente de vias aéreas superiores, goteja da nasofaringe em direção à orofaringe. Muitas vezes vai para a boca e forma todo um revestimento na boca, mas na mais simples hipótese vai acumular na garganta, na orofaringe, no dorso lingual, certo? Então isso daí, quando você tem físio e fono ativos e operantes, faz toda a diferença. Dentro de um contexto de equipe ainda, que está dentro dos bândolos de prevenção de PAV, reduzir a sedação sempre que possível. Então a sedação é para dar conforto ao paciente, para permitir a intervenção da equipe, para permitir que ele tolere muitas vezes aquela ventilação invasiva, que o paciente não esteja puxando sonda, mas a gente sempre que puder, a sedação vai ser mínima, porque isso vai interferir de forma direta na sua capacidade de deglutição quando ela é viável, mas até na produção salivar mais adequada e mais correta. Se a intubação do paciente é prolongada, em geral ele vai para uma traqueostomia, isso ajuda. A presença do tubo na boca, como eu disse para vocês, um dos fatores que ele traz é produção salivar aumentada. Quando o paciente vai para a tráquea, ele já não tem tanto esse estímulo no ambiente bucal. Cecília, o paciente pode ter hipersalivação, produção aumentada com tráqueo? Pode, porque ele tem o balonete, né, o cuff, que é um balãozinho que fica aqui nessa região subglótica, tá certo? Mas quando é o tubo orotraqueal ou TOT, né, como a gente carinhosamente chama, a hiperprodução salivar é muito maior do que com a tráquea. Então, isso dentro de um contexto de equipe, se a gente vai vendo que o paciente tende a ter uma intubação prolongada, questionar se não seria o momento de partir para uma tráquea. Outra questão é o balonete com pressão adequada. E isso, gente, é uma dica importante. Isso até alguns anos atrás eu realmente não fazia parte da minha rotina. Vou mexer na boca, é de questionar quando foi a última vez que o físio foi, né? Ou no serviço, muitas vezes tem para toda a equipe mexer, que é um cofômetro, que é um equipamento que mede a pressão do balonete. E esse balonete ele tem uma pressão ótima e idealmente ele tem que estar nessa pressão ótima, especialmente na hora que eu, profissional, vou mexer naquela boca. Porque se o balonete está pouco inflado, ele tende a broncoaspirar, ter aspirações silenciosas,
certo? Então, essa questão da pressão do balonete, de aspirar frequentemente a secreção que fica sobre o balonete. Então, isso aí tudo vai ser dentro de um contexto de equipe. Isso não é onde eu atuo de forma direta, mas eu preciso estar informada e discutindo isso com minha equipe. Questões importantes ainda nesse paciente hospitalizado em relação à saliva é a higiene bucal realizada na frequência correta para aquele paciente, uma média de 2 vezes ao dia, mas tem pacientes que demandam mais vezes, caso ele tenha acúmulo de biofilme de bactérias maior. Frequência correta, produtos corretos, técnicas corretas, porque isso vai interferir na minha colonização salivar. Uma boca mais limpa vai gerar para mim uma saliva mais limpa e equipe bem treinada. Muitas vezes a higiene vai ser realizada pela equipe, pela supervisão do dentista, com a supervisão do dentista. Então, se a equipe está bem treinada, mais um motivo para essa saliva estar mais limpa, tá certo? Pequena pausa para eu deixar um beijo no coração pro meu amigo Paulo, que eu amo de paixão, que conversou comigo por telefone essa semana, não foi, amigo? Vamos lá. Higiene mais frequente, que essa odontologia possa ser uma odontologia muito além dos dentes, né? E que muito além da higiene acima de tudo. Porque muitas vezes o dentista está subutilizado e está focado em fazer higiene, mas que a gente possa fazer busca ativa, que possa ter contato com a equipe, de equipe observar que tem algo alterado, avisar, solicitar a visita, e também de você ter uma ronda, de você olhar periodicamente aquela boca, porque várias alterações na boca, primeiro diagnóstico precoce, se tem uma crosta, remover aquela crosta, hidratar onde está ressecado, se tem uma ferida, uma ulceração, uma fissura, tratar aquilo ali, porque vai dar menos problema de hipersalivação, né? Toda vez que eu tenho uma ferida, um desconforto na boca, a produção salivar aumenta, certo? Então, se eu estou agindo ali, eu estou contribuindo para uma melhor homeostase salivar do meu paciente, certo? Odontologia hospitalar vai muito além da higiene bucal. Aí eu entro também aqui como medidas que a gente pode usar nesses pacientes, são as medidas paliativas. Paliativas não no foco que elas são tampa-buraco, que são gambiarra, de maneira nenhuma, tá? Mas medidas paliativas no sentido de dar conforto. Se o paciente está com a boca ressecada, eu vou utilizar lubrificantes labiais e lubrificantes intraorais, que seriam substitutos salivares, ou a saliva artificial. Se o paciente tem acúmulo de saliva, a gente vai pedir para aspirar, vai usar babador, mas prioritariamente vai aspirar e vai tentar outras medidas também secativas, tá certo? Mas sempre que possível utilizar medidas paliativas, mesmo que seja simultaneamente em paralelo com outras medidas, tá? Gente, a gente tem mais uns 8 minutinhos de live, espero que dê tempo de eu passar para vocês tudo que eu planejei, tá? Não falta muito. Em algumas situações a gente vai fazer estímulo salivar. Estímulo salivar nem sempre é possível. No paciente entubado não faz sentido eu estimular, porque ele não está deglutindo, ele não está com a movimentação boa de língua, tá lá o tubo atrapalhando, vai ter local que vai continuar seco. E eu vou ter que aspirar mais vezes porque eu estimulei, então não faz sentido estimular. Mas para uma pessoa que está hospitalizada no hospital, por exemplo, uma pessoa com a doença renal crônica, um paciente oncológico e por causa da doença em si ou do tratamento para a doença tem produção diminuída, se eu estimulo mais, ele vai produzir mais, ele vai ter menos boca seca, menos xerostomia e menos sequelas, menos sinais e sintomas de hipossalivação. E como é que eu estimulo salivação? Prioritariamente, estímulo gustativo, gotinhas de ácido cítrico, de ácido málico, uma gotinha de limão em cima do dorso lingual estimula bastante, uma pitadinha de canela estimula bastante, certo? Então a gustação estimula, né? Além de uma dieta com sabor, mas esse estímulo gustativo, em geral a gente utiliza ou manipulado ou comercial ácido cítrico e málico, tá? Produto comercial seria o hidrato e gotas da marca Hálito Fresco, ou você manda manipular ácido cítrico a 1%, bota uma gotinha na língua 4, 5, 6 vezes ao dia, certo? Outra maneira de estímulo da salivação seria o estímulo mecânico ou mastigatório,
que são os cialogogos mastigatórios. São borrachinhas, tubos de silicone ou hiperboloides que o paciente mastiga como se fosse um chiclete e que se estimula a salivação. Terceira medida importante para estimular a salivação, medidas farmacológicas, certo? Pilocarpina, cevimelina, betanecol, então são os medicamentos parasimpático-miméticos ou colinérgicos que estimulam a salivação. E aí eu tenho outras medidas, como laser terapia, como eletroterapia, que é o TENS, como acupuntura. A gente já fez live sobre isso e pode também voltar a abordar esses temas, certo? Porém, contudo, embora todavia, nem sempre eu consigo estimular a salivação do meu paciente, tá? E aí as medidas paliativas ganham ainda mais peso. O que mais? E aí eu tenho também as medidas de controle da salivação. Aqui, quando eu falei das medidas de estimular, eu estou pensando para a questão do ressecamento. Mas tem situações que o paciente ou está com hiperprodução, ou nem está produzindo tanto, mas não está conseguindo, dando conta de deglutir. E aí eu preciso, por mais que pareça um contrassenso, eu preciso diminuir essa produção, pensando justamente nessas repercussões de broncoaspiração, de pneumonia. Depois, quando ele estiver bem, que esse paciente estiver estável, que esse paciente estiver mais responsivo, eu não vou estar mais inibindo a produção, certo? Mas se ele está numa situação de risco, a gente deve sim controlar essa produção salivar. Então, assim, sempre vão ser as medidas paliativas primeiro, utilizando babadores, aspirando. Tem uma coisa que eu gosto muito, que normalmente quem faz ou é terapeuta ocupacional, ou fonoaudiólogo, ou fisioterapeuta, que são as bandagens kinesioelásticas. Quem já viu os tapings? Que são fitas, parecem micropore, parece esparadrapo, na verdade, aquele esparadrapo de tecido, que você coloca, por exemplo, você coloca nessa musculatura aqui, supraioídea, você coloca aqui na região de comissura, às vezes a comissura do paciente está evertida. Aí você coloca essa fita subindo a comissura e com isso ele vai babar menos, né? E pode ser uma excelente alternativa, tá certo? Paciente que não faz selamento labial, você coloca o taping aqui em cima do mento. E isso ajuda bastante em alguns casos. E aí eu tenho a cerejinha do bolo, que são os fármacos anticolinérgicos ou simpático-miméticos, que é o contrário dos fármacos que eu uso para o estímulo, é a combinação perfeita, é o yin e yang, né? É a combinação perfeita, porque um estimula, esses outros que são os simpático-miméticos ou anticolinérgicos, eles inibem a produção salivar. Mais comuns, a atropina, midriacil, que é a tropicamida, escopolamina, que é o buscopan simples sem ser o composto, a propantelina, qual é, meu Deus? Glicopirrolato. Glicopirrolato eu uso muito pouco, se usa mais em pediatria, certo? Então são esses 5 os principais fármacos. Quem quiser anotar aí, atropina, tropicamida, glicopirrolato, propantelina e o buscopan, que é escopolamina, tá certo? São os 5 principais fármacos que vão interferir nessa diminuição do fluxo salivar. Quando isso não é suficiente, gente, aí eu vou lançar medidas desde laser terapia em glândulas salivares. Eu posso utilizar laser para estimular ou para inibir, dependendo da dose, da frequência que a gente usa, certo? E aí eu tenho toxina botulínica em glândulas salivares, cirurgia em glândulas salivares e até radioterapia em glândulas salivares. E aqui não é uma radioterapia que o paciente está fazendo por outro motivo, não. É com o objetivo de reduzir a salivação. Não é uma radioterapia antineoplásica. Então, a gente utiliza uma dose menor em grays, em menos sessões, até conter a salivação dentro do que a gente deseja, e depois de algum tempo, meses ou anos, pode ser necessário repetir. Cecília, é comum? Não. É bem pouco comum. Tá certo? Bem pouco comum. Mas pode ser uma medida para casos extremos. Tá bem? Deixa eu ver mais o que é que vocês estão aqui comentando. Um beijo para quem ficou até aqui, um beijo para todo mundo. Não terminamos, tá certo? Ainda vou discutir alguma coisa com vocês, responder perguntas. Tô dando um oi para quem tá por aqui.
Renata, paciente que teve câncer na região de nasofaringe, fez químio e rádio, reclama de pouquíssima saliva, mais espessa e já fez laser terapia. Falam em ozonioterapia. Nunca ouvi falar de ozonioterapia para estímulo salivar. Não estou dizendo que não serve. Estou dizendo que eu não ouvi falar, nem vi evidências. Tá? Então, realmente, assim, não tenho o que dizer a esse respeito. Porém, eu tenho um comentário para fazer sobre esses pacientes que receberam radioterapia, porque a quimioterapia, depois que cessa a ação do medicamento, não vai ter mais hipossalivação. O organismo está limpo do quimioterápico, acabou o efeito do medicamento em cima da glândula salivar. Mas a radioterapia não, ela é cumulativa, ela é dose dependente. Se o estímulo foi aqui em nasofaringe, provavelmente você teve uma radiação na parótida do lado, o que vai fazer com que a saliva do paciente fique mais grossa, fique mais espessa. Cada parótida é responsável por mais ou menos 15% da produção salivar. Então, se ele perde a ação de uma parótida, ele perdeu 15%. Uma parótida só não é tão significativo, só que dependendo da técnica do aparelho, do número de doses e da sensibilidade do organismo do paciente, você pode ter lesão na glândula do lado contrário. Ter um efeito aqui, por exemplo, irradiei nessa região daqui, posso ter um efeito na glândula submandibular do outro lado. E aí a sequela é importante. Na dúvida, em vez de estar fazendo laser, fazer uma cialometria, esse é o básico, isso é como se fosse um hemograma da saliva, medir a salivação do paciente para observar as características, mais de uma na verdade, faz uma em repouso, faz uma com estímulo. Muitas vezes a gente chega a fazer 3 ou 4 tipos diferentes de cialometria e dá para raciocinar e entender qual a glândula que está lesionada. Mas acima de tudo, talvez a melhor escolha, além da cialometria, é fazer uma cintilografia. Porque a realidade é que se aquela glândula foi totalmente destruída pela irradiação, não vai ter laser, não vai ter reza brava, não vai ter nada que vai fazer a glândula ressuscitar. Porque ela deixa de ser glândula e passa a ser tecido conjuntivo fibroso, certo? Então, antes de tratar, a gente tem que fechar o diagnóstico. Jaqueline, esse tubo de silicone a gente compra onde? Em lojas de produtos médicos, em sites que vendem esse tipo de coisa. Antigamente a gente tinha um hiperboloide mesmo, a marca hiperboloide, mas que eu saiba não está à venda. Mas a gente tem a marca Hálito Fresco, que vende uns silicones próprios para mastigação, a semelhança do que era o hiperboloide, e vende tubos de silicone. Eu, em geral, compro esses tubinhos por metro, tá certo? Então a gente compra ideal de silicone, que não seja de látex, porque o látex tem um gosto bem desagradável e tem uma textura mais mole. Corta em pedacinhos e o paciente vai mastigar. O que mais? Quando será a próxima live, Henry? Toda terça-feira, às 20h30, aqui no Insta da H3 Odonto temos live. O tema mudam, os temas mudam. Vocês podem sugerir live, tá certo? Mônica, se a live fica gravada, vai ficar por pouco tempo, tá certo? Depois a gente vai liberar trechos, mas eu vou deixar por tempo limitado. Então, quando a gente terminar aqui, vai estar disponível. Quem puder compartilhar essa live com os amigos, a gente agradece, tá certo? O que mais? Muitas carinhas familiares. Obrigada a quem tá por aqui. Alê, minha madrinha de casamento. Opa, fiquei até emocionada agora. Pois é, gente. E aí, tendo passado o recado desse tema de hoje, lembrar para vocês que a gente tem curso de saliva presencial saindo, o que tem de forma direta, tem tudo a ver com o que eu falei hoje. A gente tem curso de odontologia hospitalar também saindo, certo? Com aulas teóricas online e aulas práticas, para quem puder vir para as práticas aqui em Natal. A gente tem curso de especialização em odontologia para pacientes com necessidades especiais saindo. E a gente vai ter uma atuação bacana em oncologia, a gente vai avaliar saliva, a gente vai estar em hospital nesse curso de OPNE. Então tem várias oportunidades para quem quiser estudar melhor esses temas, tá certo? Quem tiver interesse, procura a gente no privado para saber mais. No H3 Odonto, no feed, tem um link lá que você clica e tem a lista de espera para os cursos. Então quem quiser colocar o nome na lista para a gente procurar, para a gente manter contato, tá lá, tá certo? Dá um feedback pra gente.
Se puder, compartilha o insight da live, compartilha um trechinho da live, tá certo? Porque ajuda bastante a gente na divulgação desse tema, tá bem? Beijo, boa noite a todos, sintam-se todos beijados, todos abraçados, se cuidem, né? Não tá fácil, as coisas não estão fáceis, mas vamos fortalecer o corpo e o cérebro, estudar muito juntos pra gente poder se cuidar juntos, tá bem? Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima live terça-feira. Tchau, tchau.